Eu tenho aqui uns 90% de aprovação, de fechamento com isso que eu vou falar para vocês. Então se prepara. Fiz a sondagem, o cliente entendeu as melhores soluções para ele ali, tá? Dependendo do produto que você vai vender ali, o que é o produto, o consumível, a medicação, o que seja. Fiz a sondagem, o cliente, eu quero isso e isso, beleza. Coloco mais alguns pontos, sabe, de tecnologia do meu produto, da qualidade da marca e tal. Falo um pouco mais do produto, o que é aquele. Aí eu venho para aquele produto especificamente, falo um pouco mais daquele produto, falo o que aquele produto pode entregar, falo da qualidade daquele produto. Iniciei o PIP, tá? Que é uma apresentação mais sólida do produto que eu estou pensando em colocar. E isso eu vou fazer por produto. Dentro do checklist eu vou mandar para vocês o hospital, o produto, aí a apresentação desse produto. Apresentei esse produto para o cliente. Dentro dessa mesma visita, eu já posso ir para o segundo passo, porque eu não vou fazer uma visita só para apresentar. Então, eu apresento e vou para o segundo passo, que é uma média de quantidade de uso que teria naquele produto, naquele setor. Você pode fazer para o hospital como um todo, mas normalmente você vai estar falando com alguém ali, com um enfermeiro que está na UTI, que está na internação. Se for com o gerente de enfermagem, ele vai ter uma visão mais ampla. Mas se você está falando ali, eu estou falando com o cara da internação, ele vai te dar uma visão da internação, porque ele não sabe os outros setores, tá? Então você vai pegar essa visão da internação e vai tentar, depois quando você for para o compras, ou você vai tentar falar com o gerente de enfermagem depois, tá? Buscar falar com o gerente de enfermagem para entender o tamanho daquela medicação naquele hospital, tá? Fazendo isso, o que seja com alguém da área, com farmacêutico, infectologista, creio que não, mas enfim, você precisa depois buscar de forma geral a quantidade de produto, que seja logo na primeira, mas se não for, enfim. Dentro da apresentação, você vai buscar falar um pouco de quantidade, para você entender o tamanho daquela conta e aí começar a virar venda. Até agora tinha sido só apresentação e bate-papo, querendo ou não. Para o cliente, para você não. Mas aí agora nós vamos começar a falar de número. Até para você entender que preço que você vai conseguir fazer. Se você tem capacidade de atender, se você é um distribuidor, talvez você compra uma quantidade não tão gigante, dependendo da distribuidora que você está. Então talvez você precisa ver se você consegue atender, se faz sentido para você aquele cliente. Eu começaria a primeira visita fazendo isso. Normalmente eu faço a sondagem, eu me preparo, faço a sondagem e dentro dessa sondagem eu faço esses 2 primeiros pontos do PIP. Depois eu sigo. E aí, claro, o terceiro passo é a aprovação da área técnica. Então vai entrar aí o infectologista, vai entrar aí o farmacêutico falando de medicação para aprovar aquele produto. E aí tem todo um trabalho para isso, eu preciso acompanhar isso. Ao final, eu acredito que você está atuante dentro de uma marca boa e normalmente hoje no Brasil tudo é muito bem fiscalizado por Anvisa, enfim. Então vai ser aprovado. Acompanhe muito bem isso, dê toda uma valorização para isso, porque isso ao final vai definir se você vai vender ou não. Porque você precisa validar o produto dentro do hospital. Vou descendo a escala do PIP. Validei o produto dentro do hospital. Agora nós vamos começar a falar da parte financeira. Agora a gente começa a falar um pouco do que é o custo desse produto. Até agora nós não tínhamos falado de preço, tá? Agora a gente começa a falar de preço. Agora a gente começa a falar de custo. Agora a gente começa a montar talvez uma cesta. Talvez já tenha outros produtos ali que já estão no cliente. Talvez já tenha outros produtos que já estão validados e eu não estava vendendo. Agora é a hora de eu agregar, fazer uma cesta de produtos para esse cliente, junto com esse novo produto, e fazer um preço interessante. Ou fechar um contrato de alguns meses com esse cliente, tá? Para ter a certeza de que eu vou vender ali e acompanhar essa quantidade. Fechar uma quantidade de 6 meses e fornecer para esse cliente durante isso e cuidar desse contrato. Ou consignar um produto, sabe? São sugestões. Começo a falar da parte financeira. Eu tô quase no final do funil e aí a hora de apresentar a proposta, que aí é o final do PIP,
É a última etapa do PIP e, claro, a última etapa do funil. Agora é a hora que eu sento com compras. Provavelmente, na etapa anterior a essa, eu já converso com compras, mas normalmente acompanhado com alguém da área técnica. Então eu marco uma reunião com compras e com o gerente de enfermagem, com o farmacêutico que está focado em definir as medicações, tá? Então eu falo com os dois. E aqui eu tenho a força da área técnica aqui me dando um suporte junto ao compras. Nós estamos falando de possibilidades, nós não estamos falando de fechamento ainda. Numa segunda visita, uma quarta visita, ou quinta que seja, isso pode ir até em 8 visitas, tá? Normalmente é entre 5 a 8 visitas para você conseguir fazer um fechamento. Porque tem visita que você não consegue falar com um, fala só com o outro, enfim. E nós estamos na última visita. Então nós vamos apresentar uma proposta por compras. Eu já tenho tudo validado, a área técnica já quer o produto, eles já estão aguardando o produto, já estão totalmente convencidos de que o meu produto é muito melhor e eles querem o produto. E agora é a hora do embate, na hora do preço. E aí aqui é a hora que eu vou falar num próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar para vocês como que você vai fazer um fechamento de preço. E eu vou montar um checklist para você ter várias oportunidades, várias abas de possibilidades para que você não perca essa venda. Eu vou usar ganchos e gatilhos que eu utilizei nesses últimos 10 anos e eu tive muito sucesso. Foram poucos clientes que eu não fechei. Foram clientes que realmente não queriam um produto. Eu tenho aqui uns 90% de aprovação, de fechamento com isso que eu vou falar para vocês. Então se prepara para o próximo vídeo que eu vou falar como que você fecha essa venda no final com preço, fazendo um mix, fazendo uma cesta para você vender mais do que você estava vendendo. Muito mais. E muitas vezes eu utilizei da entrada de um produto novo para colocar vários outros produtos, para fechar contratos. Eu já fechei contratos multimilionários utilizando a entrada de novo produto. Fechei vários. Então, eu vou te dar o caminho das pedras no próximo vídeo, tá? Mas fica aqui com esse vídeo, fica aqui com essas informações e vai se preparando para você começar a utilizar sondagem nas suas visitas, para você usar PIP nas suas visitas e você vai bater meta e você vai ser o maior vendedor que essa empresa já viu. Eu sei que você recebe muitos nãos, mas dentro desses muitos nãos, o sim vem. Sabe, fechar uma venda, fechar um contrato é algo extremamente gratificante. Então, diante desses nãos, lembre como é quando você recebe o sim. Lembre quando você aperta a mão do seu cliente e fecha uma venda. Lembra disso. Assista os vídeos aqui para você potencializar a sua mente, para você entender como que você se põe diante das objeções e, claro, como que você usa as estratégias de funil de vendas. É isso. Quem vende pode, lembre sempre disso. E tem vídeo aqui toda terça e sexta-feira para vocês, às 19 horas, horário de Brasília. E eu tô aqui para mudar a sua visão de vendas. Estou aqui para que você venda com estratégia, não com dom, não com falácia, com estratégia. Até mais.